Olá pessoal do canal, boa noite. Eu sou o professor Ismael, para quem ainda não me conhece, e este é o canal Educa História. Antes de começar o vídeo, peço a vocês que dêem like no canal, ative o sininho para receber futuros vídeos, comentem para ajudar o vídeo a subir no YouTube e compartilhem com quem vocês acham que tem interesse no assunto. Como eu havia prometido, esse vídeo é uma continuidade daquela aula sobre ditadura militar que eu comecei, né? Em que eu falei sobre o contexto histórico, né, da ditadura e o passo a passo, o andamento do golpe de Estado do dia 31 de março de 1964. Hoje eu vou fazer aqui com vocês uma continuação, né? Eu prometi a vocês que eu ia abordar um assunto que é muito complexo, muito rico, né? Então não seria possível fazer um resumão. Então eu vou dividir, eu prometi a vocês que dividiria a aula em 3 momentos. Eu vou manter essa promessa. Depois de hoje vai ter mais uma aula, né? Hoje eu vou falar sobre o que aconteceu após o golpe, né? Os aspectos políticos do golpe, né? Como cassação de direitos políticos, endurecimento do regime. Só na última aula, ou na penúltima aula, é que eu pretendo abordar a economia e outros aspectos na época da ditadura militar, né? Vamos lá, gente. Nós paramos quando o general Mourão ele parte de Minas Gerais com a sua tropa. Ele era comandante do 4º Exército de Juiz de Fora, né? Apoiado pelo governador Magalhães Pinto, de Minas Gerais. Ele parte para o Rio para prender o presidente João Goulart, que estava no Rio naquele momento, naquele 31 de março. Logo após o golpe, né, do dia 31 de março de 1964, é editado o ato institucional número 1. Seria o primeiro de 5 atos institucionais. É o que a gente chama de AI-1, que vai até o AI-5. Né? AI significa ato institucional. A primeira consequência da edição da Junta Militar, comandada pelo general Castelo Branco, né? A primeira edição desse AI-1 foi suspender os direitos constitucionais, né? E caçar mandatos parlamentares do regime que tinha sido derrubado, né? Além de caçar os direitos políticos, de cercear os direitos políticos. Essa foi uma das primeiras consequências do ato institucional número 1. Bom, nesse momento, logicamente, foram caçados todos os governadores que apoiavam o antigo presidente João Goulart, entre eles Leonel Brizola. São caçados também parlamentares, mas vamos começar primeiro pelos governadores. Governadores do Rio Grande do Sul, como Leonel Brizola, foi caçado. Governador de Pernambuco, Miguel Arraes, foi caçado. E ministros como Darcy Ribeiro, que era ministro da Educação de Goulart. O ministro do Planejamento, que nós falamos na aula anterior, Celso Furtado, foi caçado. E o próprio João Goulart, entre outros, que era presidente da República, e outros parlamentares que apoiavam aquele regime, né? O regime democrático comandado pelo presidente João Goulart. Também são extintas algumas organizações sindicais, como a Confederação Geral dos Trabalhadores, o Comando Geral dos Trabalhadores, o chamado CGT. O CGT foi o movimento que antecedeu a Central Única dos Trabalhadores de hoje, né? Como uma organização que centralizava vários sindicatos
dos trabalhadores naquele momento. O CGT é extinto também a PUA, que era o Pacto pela Unidade e Ação. São também extintas as ligas camponesas, né? Lideradas pelo Francisco Julião, que também foi um parlamentar cassado pelo golpe, né? E a partir da edição do AI-1. E também é desorganizada a Frente Parlamentar Nacionalista, né? Que apoiava o presidente deposto. Os sindicatos, logicamente, sofrem intervenções do governo que entrava, do novo governo, né? Do governo ditatorial. Né? Muitos líderes sindicais são presos, estudantes são presos, políticos são presos, outros são exilados fora do país, né? Que foram embora para não perder a vida ou não ou ter sua liberdade cerceada. E assim começa o dia seguinte, né, o chamado Day After do golpe de 64 no Brasil. A seguir são instaurados inquéritos, né? Inquéritos policiais seguidos de processos políticos, né? Logicamente, e é colocado a cargo da justiça militar, ou seja, parlamentares, né, são investigados pela justiça militar porque são parlamentares de esquerda ou democratas, né? Veja bem o absurdo que é uma ditadura, seja ela qual for. Bom, neste momento é formada um alto comando central, né, abre aspas, da chamada revolução, né, como chamavam a si próprios os golpistas, né, o alto comando da revolução escolhe o general Castelo Branco para ser o primeiro presidente ditador, né? Aquele mesmo que tinha, como eu falei a vocês na aula anterior, que tinha emitido a norma instrutiva do dia 20 de março, né, delineando os caminhos das Forças Armadas naquele momento, ou seja, o caminho pró-golpe de Estado contra o presidente legítimo do país. Então, é escolhido Castelo Branco para ser o primeiro presidente. Em tese, ele ficaria no poder de 64 até 65, quando supostamente seriam realizadas novas eleições democráticas no Brasil. Essa era a promessa do alto comando da, abre aspas, revolução, fecha aspas, né? Eu estou colocando revolução entre aspas porque a gente como a gente vai ver na última parte dessas 3 aulas, vamos entender o que é populismo, o que é golpe e, logicamente, o que é revolução, né? E nós vamos ver o que é realmente e vamos mostrar que não houve revolução nenhuma. Elas nunca houve uma revolução no Brasil. Mas vamos lá, essa é outra questão. Bom, então marcou-se eleições democráticas para 1965. Aliás, essa era a esperança de democratas, né, liberais como Juscelino Kubitschek, não é? Carlos Lacerda. Juscelino Kubitschek tinha sido presidente do Brasil de 55 e 60, né? Sofreu também uma tentativa de golpe, mas conseguiu permanecer no poder graças a um contragolpe do general Henrique Lott, como a gente viu na aula anterior. Eu queria até fazer aqui uma correção, eu falava na outra aula Marechal Lott. Não, ele não era marechal, ele era general. Marechal é da Marinha, ele era general do Exército, né? Então, as esperanças de liberais como Juscelino e Carlos Lacerda foram totalmente destruídas, porque eles achavam que os militares dariam um golpe em Goulart e fariam eleições para que eles votassem e fossem eleitos. Só que eles quebraram a cara, né? As eleições de 1965 são canceladas e prorroga-se o mandato do general ditador Castelo Branco, né? A alegação dos militares no poder é o combate aos inimigos internos do Ocidente, né? Eles classificavam
os brasileiros de esquerda e os que contestavam o novo regime, mesmo que fossem liberais e da direita democrática, como inimigos internos, né? Veja bem, você que nasceu aqui nesse país, você que é brasileiro legítimo, foi colocado como inimigo da pátria por militares, né? Percebam a situação terrível que se viveu naquele momento no Brasil. Com essas medidas são atingidos Carlos Lacerda, como eu falei. Quem era Carlos Lacerda? Ele era o ex-governador, era o ex-governador do estado da Guanabara, não é? É atingido também Magalhães Pinto, né? E Adhemar de Barros. Mesmo militares que deram a iniciativa do golpe como Mourão Filho foram prejudicados, porque eles esperavam que fossem realizadas eleições, né, em 65 para serem eleitos os candidatos deles. Costuma-se dizer que no Brasil os nossos ditos liberais são assim. Quando eles perdem as eleições, eles sempre apelam para os militares, né? Perdeu as eleições, não são muito aceitos entre os populares, entre a população mais comum, entre os trabalhadores, então eles apelam para os golpes de Estado. E isso realmente é verdade, como nós vimos. Só que desta vez, com os militares, eles quebraram a cara, porque foi cancelado. E o que motivou o cancelamento das eleições em 65, entre outras coisas, além disso, foi também, além da justificativa ideológica do combate ao inimigo interno, foi que em vários estados principais a oposição venceu os candidatos dos militares. Entre eles, Negrão de Lima, na Guanabara, né? E Israel Pinheiro, em Minas Gerais. Né? Bom, assim, em seguida, né, é instituído o ato institucional número 2. Por quê? Quando os militares veem que se eles deixarem liberdade, a oposição vence, como venceu com o Negrão de Lima na Guanabara e com Israel Pinheiro em Minas Gerais, eles perdem, né? Então é dito uma segunda edição do ato institucional número 1, é dito o AI-2. De novo, são caçados muitos parlamentares e desta vez há intervenções em vários estados e municípios da federação, né? O AI-2 ele decretava, entre outras coisas, né, recesso em todas as casas legislativas, né, sempre que o executivo decidisse, sempre que o governo federal, que o governo central do Planalto decidisse. Né? As casas legislativas, logicamente, são as câmaras de vereadores e as assembleias estaduais, né, nas capitais. Sempre que o executivo decidisse, né, elas entravam em recesso. E o executivo é que iria legislar sob decretos-leis. Né? Vamos lá. Bom, o AI-2 extinguiu completamente os partidos políticos, todos os partidos políticos, né? E tendo seus registros cancelados no TSE. Né? Vamos lá. Mas, para dar um ar de legalidade, de falsa democracia, se permitiu a criação de 2 partidos. A Arena, que era a Ação Renovadora Nacional, que atuava no Congresso a favor da ditadura, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Na época se dizia que um era o partido do Sim, Sim, Senhor e o outro era o partido do Sim, Senhor. Mostrando a subserviência total até mesmo do MDB, salvo algumas correntes internas. E a crise continuou. Mesmo assim, com essa fachada democrática, desse bipartidarismo, né, o governo permitindo 2 partidos, né, as ruas continuaram em ebulição, né, e a crise continuou. Às vésperas das eleições de 1966, né,
o Congresso Nacional foi fechado pela ditadura de Castelo Branco, liderado por Castelo Branco. Com isso, houve uma grande reação, inclusive de militares que tinham feito o golpe de Estado, como Mourão Filho. Mourão Filho, Amaury Cruel, o homem que recebeu dinheiro para apoiar o golpe e trair João Goulart, não é? Eles passaram a dizer o seguinte, que ao fechar seu congresso em 66 e ao se cancelar as eleições de 65, estava ocorrendo uma desvirtuação da Revolução, entre aspas. Né? Bom, com essa última ação, ao fechar o Congresso e cancelar as eleições, a ditadura liquida tanto com a esquerda quanto com a direita democráticas. Né? Em 1967, o Congresso é reaberto e é votada a chamada Constituição de 67, totalmente autoritária. Né? Foi uma Constituição feita por juristas a serviço da ditadura. Né? Foi a justificativa jurídica do regime autoritário. Nela, o executivo era fortalecido, né? Inclusive passou a ter prerrogativa absoluta ou iniciativas de exclusividade, na iniciativa de projetos de lei de segurança nacional e nos orçamentos, ou seja, controlava as armas e os recursos. Né? Nessa hora, eu vou fazer aqui uma parte, nessa hora os ditos liberais como Roberto Campos, que apoiaram a ditadura desde o começo e foram ministros até o fim, eles não reclamavam da intervenção do Estado. Né? Nessa hora o Estado é bom, quando ele reprime, né, os sindicatos, os trabalhadores, aí o Estado é ótimo. Vamos lá. Os estados e municípios perderam as suas autonomias, né, com a promulgação dessa Constituição, né, quebrando o chamado princípio federalista, que sempre vigorou no país, desde 1889. Bom, e era o governo quem muitas vezes, a depender da segurança nacional, escolhia governadores e prefeitos. Vamos lá. Bom, e assim chegou-se a finalmente o momento de substituir Castelo Branco. Né? Em 1967, mas a substituição de Castelo Branco não foi tranquila não, porque o alto comando e os militares, né, da ditadura, eles não tinham consenso entre si em tudo. Havia, por exemplo, uma discrepância entre Castelo Branco e Costa e Silva, que seria o ditador que iria sucedê-lo. E Castelo Branco, que é tido como liberal, entre aspas, não queria que Costa e Silva, né, o sucedesse por várias razões, porque Costa e Silva fazia parte do chamado núcleo duro do regime. Né? Havia até uma anedota na época, né, que qualificava Costa e Silva como o burro. Diz que era um indivíduo. Imagine como se comportava esse indivíduo. Né? Mas vamos lá, isso não é importante. Então, o alto comando impôs Costa e Silva. Né? Prevaleceu o núcleo duro do regime e Costa e Silva foi escolhido para suceder o general Castelo Branco. Costa e Silva também era general do Exército. Né? Costa e Silva ele foi eleito indiretamente no Congresso pela Arena. Ninguém votava nessa época mais para presidente. Lógico, nós estávamos vivendo uma ditadura. Então ele foi eleito indiretamente no Congresso pela Arena, que era o partido da ditadura, né? Conforme a Constituição autoritária de 67. E aí eu vou fazer aqui uma parte sobre essa Constituição. Essa Constituição, embora fosse autoritária, né, ela tinha alguns porém, ela conseguiu manter alguns direitos, como a imunidade parlamentar e o direito ao habeas corpus, mas isso só até um certo momento, como nós veremos aqui. Com a sucessão
com a não realização das eleições prometidas para 65, com o fechamento do Congresso, a realização dessa Constituição de 67 profundamente autoritária, só restou a oposição, enquanto podia, formar uma tal de uma frente ampla, né? Essa frente ampla, ela tinha alguns aspectos bastante curiosos, porque ela era formada pelo ex-presidente deposto pelo golpe, João Goulart, pelo golpista Carlos Lacerda, por Juscelino Kubitschek, entre outros, né? Juntava-se golpistas e golpeados na mesma frente ampla, mostrando que isso não daria certo, como de fato não deu. E aí, mas formou-se, né? Veio Lacerda, gente do MDB, Goulart, Juscelino, Adhemar de Barros, entre outros, né? Justino Alves, entre outros. E formaram. E a desunião era tanta que o único ponto que os unia era um programa político, que pedia anistia geral para todos, né? Elaboração de uma Constituição democrática e eleições livres em todos os níveis, né? Federal, estadual e municipal. Foi um fracasso completo, né? Como qualquer frente formada por elementos tão díspares. Você não é possível você colocar no mesmo lado quem sofreu o golpe e o golpista. Não vai dar certo. Se desse certo seria maravilhoso, mas não deu. Mas eu não vou discutir isso agora. Bom, o novo ditador, o general Costa e Silva, ele prometeu abertura democrática, né, a partir do começo do seu governo em 1969. Não, 1966. Só que a partir de 1968, ecoando o chamado Maio de 68, que abalou o mundo ocidental, né, a partir de Paris, quando os estudantes se revoltaram contra o governo parisiense e foram para as ruas, não é? Aquele movimento jovem, né, estudantil. Isso ecoou aqui no Brasil, os protestos cada vez mais foram se intensificando. E no Brasil havia o agravante de que vivia-se sob uma ditadura militar, não é? Além de ter eleições canceladas, mandatos políticos cassados, parlamentares presos e exilados, gente assassinada, sequestrada e presa, vivia-se um regime brutal. Então, a partir de 68, no Brasil, as manifestações se intensificam. É nesse momento que ocorre a marcha dos 100 mil, é nesse momento também que é assassinado pela polícia o estudante Edson, né? É realizada uma missa em uma das catedrais cariocas, a polícia reprime o pessoal que sai da missa, não é? Ou seja, há algumas greves, como em Contagem, Minas Gerais, em Osasco, São Paulo também, nesse mesmo momento, ao mesmo tempo que há uma onda de protestos contra o regime militar, né? Enquanto isso, ao mesmo tempo, no Congresso, os parlamentares da oposição, especialmente os do MDB e até alguns da própria Arena, criticavam esse autoritarismo dos governos militares, né? Mas os militares mais linha dura, eles precisavam de um álibi para que justificasse o endurecimento do regime, não é? Nesse momento ocorrem dois eventos. Nas ruas são organizados por grupos de extrema-direita clandestinos, né, ligados aos próprios militares, ataques a quartéis e batalhões do Exército e das polícias estaduais, né? E se atribui esses ataques à esquerda. E no Congresso, o deputado do MDB, Márcio Moreira Alves, faz duras críticas ao autoritarismo dos militares. Em troca, os militares exigem que a Câmara dos Deputados punam
o deputado Márcio Moreira Alves por ter supostamente injuriado as Forças Armadas. Só que, alegando a imunidade parlamentar, a Câmara se recusa a puni-lo. Né? Por quê? Porque a própria Constituição de 67, promulgada pelos militares, ela garantia a imunidade parlamentar. Essa foi a alegação dos parlamentares para não punir Márcio Moreira Alves. Então, o regime, usando isso, era tudo que o regime queria. O regime fecha mais uma vez o Congresso Nacional e no dia 13 de dezembro de 1968, é editado o Ato Institucional número 5. A partir dali estavam suspensas até os habeas corpus, que era garantido pela Constituição de 67, e as imunidades. E o presidente podia até confiscar bens em nome da Lei de Segurança Nacional, alegando enriquecimento ilícito. Era o golpe final no que restava de democracia em nosso país. Bom, então a partir dali o regime autoritário estava se consolidando, estava ossificado. E ocorreu um pacto entre os empresários e o Estado autoritário. Os empresários, a chamada burguesia, ela abria mão dos antigos controles políticos, tradicionais, como partidos, sindicatos, né, até mesmo patronais, né, e de instrumentos como liberdade de imprensa, o pluripartidarismo, os habeas corpus, né? Ao passo que o Estado autoritário, por sua parte, mantinha a ordem a qualquer custo, né? Assumindo os interesses dos empresários como se fosse de toda a nação. Esse era o pacto. Inclusive, fazendo aqui uma parte sobre o papel dos donos de jornais da época, especialmente os frias, né? Os donos da antiga Folha da Manhã, que é a atual Folha de São Paulo, eles emprestaram seus carros para que os militares sequestrassem opositores. Exatamente. Entre outros, né? Fechando esse parênteses, vamos lá. Então, milhares de pessoas são presas, entre 5 mil e 6 mil pessoas são presas imediatamente, a partir dali. A oposição democrática, tanto de esquerda quanto de direitas, é silenciada brutalmente, silenciada. Né? E aí é o endurecimento total, ou seja, a linha dura, né, do regime prevalece e começa os chamados anos de chumbo, que vai de 68 até 1974. Né? No entanto, nem toda oposição opta pela luta pacífica, né? Pela resistência pacífica ou vai para o exterior. Uma parte da oposição de esquerda, né? Um setor da oposição de esquerda, opta pelo enfrentamento armado à ditadura. Né? É nesse momento que surge a Ação Libertadora Nacional, liderada por Luiz Carlos Marighella, antigo membro do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Né? Ele rompe com o PCB e começa a dirigir a luta armada contra a ditadura. E a VPR, que era a Vanguarda Popular Revolucionária, não é? Que era comandada pelo capitão do Exército Carlos Lamarca. Não é? Bom, ao mesmo tempo é criado um terceiro grupo por membros do PCdoB. Não confundir PCdoB com PCB. O PCdoB era uma dissidência, uma ruptura com o PCB, que aconteceu em 1962, a partir das denúncias, como desdobramento das denúncias de Khrushchev contra Stalin. Né? É uma dissidência. E aí o PCdoB, ele cria
ele organiza, a partir de 68, 69, a guerrilha do Araguaia, no sul do estado do Pará. Bom, ainda no ano de 69, no segundo semestre, Costa e Silva ele morre de uma trombose cerebral, né? Castelo Branco também ele morreria ou seria morrido em um acidente de avião bastante suspeito, né? Mas é outra história. E aí Costa e Silva morre e o alto comando militar escolhe para suceder Costa e Silva o mais sanguinário e brutal dos ditadores militares que já passaram pelo país. Emílio Garrastazu Médici, que vai governar o país de 69 até 1974. E ele será o responsável pela eliminação e extermínio completo da guerrilha do Araguaia e da guerrilha urbana, da guerrilha rural do Araguaia, né? e da guerrilha urbana. Né? Ele vai exterminar. Ao mesmo tempo em que ele endurece, né, os mecanismos da chamada segurança interna. A partir também de 69, é instituído o controle também sobre as universidades, né, por meio do chamado Decreto-Lei 477. Aí já é na área da educação, é a atuação. Então o regime, ele é dito o Decreto-Lei 477, que proibia atividades políticas dentro das universidades. Bom, desse regime militar que duraria 21 anos, nós teríamos 534 mortos e desaparecidos, milhares de presos, em torno de mais de quase 6 mil presos, além da morte de 8 mil indígenas, né, como consequência, entre outros, da construção da rodovia transamazônica.